6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e estas casas, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a seus pais, para que lance fora todos os seus inimigos diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Peço que o Senhor fale conosco nesta noite, que me use como canal no instrumento do Senhor. Que a tua vontade se cumpra nesse lugar, que vidas sejam impactadas Senhor, pelo teu Santo Espírito. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, embora o culto seja a Deus, né? Esse culto, agora todo segundo domingo de cada mês, tem um tema de culto da família. E por que eu trouxe, né? Por que esse capítulo 6 do Deuteronômio? Trouxe algumas curiosidades sobre esse livro em questão. O livro de Deuteronômio, como eu havia dito, é o 5º livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, fazem parte do chamado Pentateuco. Cada um desses livros conta, muitos deles são escritos com experiências vividas por Moisés e o povo, seja no Egito, seja no deserto, mas cada um traz uma ótica diferente sobre alguns acontecimentos.
E o livro de Deuteronômio, ele é o último livro do Pentateuco, e diferentemente dos outros livros, nele são registradas as palavras de Moisés. Então, tudo aquilo que Moisés havia dito está registrado nesse livro. Deuteronômio, ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Ele foi escrito no último ano do povo no deserto. O verso 4 do capítulo 6, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a oração de confissão de fé de Israel até os dias de hoje. E nesse livro, o povo de Israel é convidado a se lembrar, né, da santidade de Deus, da sua fidelidade, das suas bênçãos, mas também o povo é advertido sobre as consequências do seu pecado. No capítulo 18 de Deuteronômio, versos 15 a 19, Moisés faz uma profecia a respeito de um outro profeta, o maior profeta de todos, que é o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. E no fim do livro de Deuteronômio, Moisés exorta o povo, ele dá a missão de Josué, quem iria substituí-lo, e também abençoa cada uma das 12 tribos de Israel. E a palavra-chave do livro de Deuteronômio é obediência. Esse livro de Deuteronômio também traz experiências de Moisés e do povo, registros de alguns milagres feitos por Deus, desde o Egito até a peregrinação no deserto. E Moisés usa o livro de Êxodo para fazer uma revisão de tudo aquilo que Deus havia feito. E isso está escrito no livro de Deuteronômio para que o povo se lembrasse de tudo aquilo que Deus havia feito. E os principais personagens desse livro são Moisés, Josué e Caleb. São dois dos espias que foram olhar a terra prometida e voltaram com um olhar totalmente diferente dos demais, né? Enquanto uns viram somente os problemas e as dificuldades, Josué e Caleb olharam e falaram: não, pô, aquela terra é muito boa, terra que manda leite e mel, olha só as uvas, olha só o que aquela terra produz. Nós conseguimos sim derrotar aqueles inimigos, nós conseguimos sim tomar posse daquela terra que Deus tem dado a nós. E aí, esse livro, ele é escrito no último ano do povo prestes a entrar na terra prometida. E aí o pastor falou aqui, depois da ceia, sobre a questão da esperança, né? Que Jesus Cristo é a nossa esperança, que nós somos passageiros desse mundo, enfim, que nós devemos esperar por uma vida nos céus. Vocês não acham que aquele povo estava prestes a entrar naquela terra que manda leite e mel, terra onde eles encontrariam casas que não foram eles que construíram, onde eles chegariam lá e tinham poços que não foram eles que cavaram, onde tinham horta que não foram eles que plantaram, onde tudo estava pronto, somente para eles entrarem e possuírem a terra? Vocês não acham que eles tinham esperança também? Quando a gente entrar ali, vai ser bom, né? Hoje eu não tenho nada, estou aqui há 40 anos andando no deserto, estou há anos aqui, só essa roupa velha aqui, mas quando eu passar e entrar naquela terra, tudo vai mudar, porque ali eu tenho tudo. Se nós temos esperança de viver uma vida com o Senhor nos céus, aquele povo também tinha esperança de entrar na terra prometida, tinha esperança de viver longe da escravidão, num lugar onde eles eram donos, onde eles eram proprietários, uma terra abençoada por Deus. Mas a gente vê ao longo da Bíblia que, mesmo com toda essa esperança, não somente aqueles homens, mas diversos outros homens falharam ao longo do caminho. E que essa esperança não foi suficiente para mantê-los na presença do Senhor. Porque é preciso mais do que somente a esperança para que a gente tenha uma vida nos caminhos do Senhor. Talvez você um dia tenha esperança de ser astronauta. Talvez tenha esperança de ser um jogador de futebol, esperança de ser um piloto de Fórmula 1. Mas se teve essa esperança, assim como eu desejava ser um piloto de avião da Força Aérea, só a esperança não foi suficiente, porque eu não sou. Então, para viver nos céus com Cristo, não basta somente ter essa esperança, não basta somente sonhar em um dia poder viver nos céus. Porque assim como o Senhor disse em Deuteronômio, isso é repetido diversas vezes, inclusive no Novo Testamento, que nós temos que obedecer ordenanças e estatutos. Se eu quisesse mesmo ser um piloto da Força Aérea, talvez eu tivesse que me condicionar um pouco melhor fisicamente, talvez eu tivesse que estudar um pouquinho mais, talvez eu tivesse que pelo menos ter aplicado para a prova, coisa que eu nem fiz, mas eu queria ser um piloto.
Ser piloto sem prova é difícil. Ser médico sem a faculdade também é difícil. Ser um mecânico sem as instruções, sem conhecimento do carro, não dá. Então, mais do que somente a esperança, mais do que somente o desejo, mais do que somente a vontade, nós devemos cumprir alguns requisitos. Esse capítulo que nós lemos, ele fala sobre o primeiro mandamento, né? Amar a Deus, toda força, todo coração, todo entendimento, de não se voltar para outros deuses, principalmente daquela terra onde eles estavam prestes a possuir. Nos versos 1 e 2, Deus dá uma ordem àquele povo, uma ordem para que eles colocassem em prática na terra que eles passariam a possuir. É curioso, porque em todo o caminho no deserto, Deus tinha certeza que aqueles homens iam cumprir as ordenanças de Deus, porque Ele estava os guiando até lá, Ele os estava conduzindo até lá, tinha uma coluna de fogo, a nuvem, enfim, para guiar aquele povo, as suas sandálias, as suas roupas não envelheciam, nada estragava, maná caía dos céus, saía água da rocha, Deus providenciava todas as coisas. Então ele sabia que aquele povo não ia se desviar, embora muitos tentaram se rebelar, como o Massá, como é mencionado aqui. Mas Deus, com a sua onisciência, já estava os orientando. Ó, eu estou trazendo essa ordenança aqui para vocês colocarem em prática quando vocês chegarem lá, no lugar onde as suas moradias vão estar prontas, onde vocês vão ter sustento, onde vocês vão ter tudo o que precisam. Lá eu quero que vocês continuem me obedecendo e colocando tudo isso em prática. Temer a Deus e obedecer todos os seus estatutos. Versos 3 a 6. Após trazer essa ordem, Deus faz uma advertência. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que te bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Me obedeçam tudo aquilo que eu venho orientando vocês, para que na terra que manda leite e mel, tudo vá bem com vocês, e vocês se multipliquem, e se tornem cada vez mais uma grande nação. Versos 7 e 9, Deus também coloca sobre eles uma responsabilidade. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando no caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal dos teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todos nós somos frutos de uma família, porque minimamente todos nós somos filhos. E Deus coloca sobre nós a responsabilidade de inculcarmos em nossos filhos as ordenanças, estatutos e orientações da parte do Senhor. Como lá em Provérbios, né, ensina o filho, o menino, o caminho que deve andar, que mesmo quando crescer, ele não vai esquecer. E aí tem um paralelo lá em Gênesis, capítulo 18, versos 18 e 19, que a gente entende um pouco do porquê que Deus chama algumas pessoas, né? Aqui fala sobre o chamado de Deus para Abraão. Por que Deus chamou Abraão? E aqui diz que Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações serão abençoadas. Porque eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Deus não escolheu Joaquim, Deus escolheu Abraão, na época Abrão, porque ele sabia que Abraão ia transmitir tudo aquilo da parte do Senhor para os seus filhos, filhos dos seus filhos, de maneira que aquela geração seria a geração abençoada por Deus, conforme Deus havia prometido anteriormente. Da mesma forma, Deus nos escolheu para que nós venhamos instruir os nossos filhos, a inculcar mesmo, colocar na cabeça deles as ordenanças da parte do Senhor, ensinando no seu caminho, ensinando tudo aquilo que é pertinente, tudo aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus. Que nós venhamos falar sobre a palavra do Senhor ao levantar, ao deitar, à mesa, fora da mesa,
para que nós venhamos conversar sobre as coisas do Senhor, as coisas que nos trazem esperança, as coisas que muitas vezes podemos passar por algum problema, alguma dificuldade, mas nós podemos lembrar, caramba, mas está difícil para a gente, está complicado, mas olha o que Deus fez, por exemplo, com a cidade de Jericó. Sem o povo levantar uma espada, toda aquela cidade caiu somente pela obediência ao Senhor. Olha o que Deus fez, por exemplo, com Raabe, que era uma prostituta, mas que decidiu dar guarda, né, dar abrigo àqueles espias, e Deus salvou não somente ela, mas toda a sua família. Caramba, a gente está passando por um problema aqui, mas olha todas as coisas, todos os livramentos que Deus deu. Será que não vale a pena a gente perseverar mais um pouco? Em vez disso, a gente passa tempo olhando a Netflix, assistindo vídeo no YouTube, conversando besteira, vendo jogo, quando na verdade a gente podia estar ganhando muito mais coisa, conversando simplesmente sobre a palavra do Senhor. Nossa, gente, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí, fulano, o que você acha disso? E aí, vamos conversar. O que você pensa quando fala o Salmo 23? O que fez a sua mente, o seu coração? Vamos conversar sobre isso. Vamos debater, vamos procurar aqui na internet, é algo que é fácil para todo mundo, né? Mas vamos ver o que fala aqui nos estudos, vamos buscar mais. E assim a gente vai aprendendo, vai inculcando, vai incutindo na nossa mente, e a gente começa, como o pastor falou, a se tornar mais cheio do Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós estamos cheios da palavra do Senhor, como ele mesmo menciona no Evangelho de João, todo aquele que beber daquela água terá a sede saciada, e dele será feito um manancial que jorrará para a vida eterna. Quanto mais estamos cheios da palavra do Senhor, independente das circunstâncias que nós viemos enfrentar, nossas respostas serão respostas pautadas na palavra de Deus. Nós teremos respostas brandas, respostas de sabedoria, uma palavra de consolo, de conforto no momento da dificuldade. E é isso que Deus quer dizer quando nos orienta a ensinar, a instruir, independente ao sentar, ao levantar, ao deitar, mas a inculcar e instruir nossos filhos. Versos 10 a 19. Tem mais uma advertência de Deus, a advertência contra a altivez. Não se esquecer de Deus. Depois que vocês entrarem naquela terra que emana leite e mel, tem aquela casa bonitinha que vocês nem construíram, vocês olham, tem aquele jardim maravilhoso, aquela horta, não se esqueça de Deus, não se esqueça que foi Ele que te deu. Não se esqueça que não foi a tua força, a tua inteligência, como o pastor disse. Não se esqueça que Jesus não escolheu você ou a mim, porque eu sou bonito, ou inteligente, ou qualquer outra coisa. Ele me escolheu porque Ele é misericordioso, porque eu não mereço. Ele me escolheu porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, Ele é bom, porque Ele tem planos e propósitos. E que isso não tem nada a ver com algum mérito que eu venho achar que tem, não tem nada a ver com alguma característica que eu tenho, simplesmente Ele me escolheu. Ele escolheu cada um de nós. Então, quando as coisas ficarem boas, não se esqueçam de Deus, porque foi Ele que deu. Não se esqueça do Senhor, Ele não atribui os méritos a você. Ah, porque eu orei. Ah, mas a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Será que foi você mesmo que orou? Ou será que foi o Espírito Santo que intercedeu por você? Ah, mas eu passei porque eu sou inteligente. Tá, mas essa inteligência veio de você ou foi Deus que deu? Ah, mas eu passo a noite toda estudando. Você tem energia para estudar por quê? Porque você é bom? Porque Deus te concede fôlego de vida. Não, mas eu sou trabalhador. Tenho disposição. Você tem disposição mesmo, é Deus que dá o vigor. Não, mas eu, sei lá, eu ensino meus filhos, eu cuido. Você cuida mesmo. E mesmo que cuide, no fim, é a nossa obrigação, porque é uma ordenança do Senhor mesmo. Então a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Como o pastor falou, no mundo tereis aflições. Ah, mas levanta, tem bom ânimo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Ah, Elias, eu quero morrer. Manda Elias, vai lá, vai ungir 2 profetas e morrer. Manda, vai lá. E um homem que nem a morte viveu, né? Nem a morte vivenciou. Né? Subiu na carruagem de fogo. Um homem que sozinho enfrentou 450 profetas de Baal. Nem com esse homem. Elias está chorando porque ele tem mais 7 mil que passam a mesma coisa que você. Então lá. Deus não fez afago. Eliasinho, vem. Não. Tem mais 7 mil com você. Você não está sozinho, não. Então tudo aquilo que a gente faz, no mínimo, não é mais que a nossa obrigação. Porque é para isso que Deus nos chamou. Para isso que Deus tem nos conduzido. Para isso que Ele nos dá o vigor diário. Para isso que Ele nos dá a força diária.
para a gente continuar a batalha. Eu não estou querendo dizer que somos super crentes ou devemos ser isso, não, porque nós somos pó, nós somos fracos, falhos e miseráveis. E Ele sabe disso. Ele sabe as nossas limitações. Mas a minha palavra de Deus diz que Ele nunca vai permitir que sejamos tentados ou passar por alguma situação a qual nós não somos capazes de suportar. Então, tudo aquilo, e como ele diz, como a palavra diz, né, ainda que venha a tentação, Ele também dará o escape. Então, nós não somos submetidos a nada além daquilo que podemos suportar. Então, se hoje você está sofrendo de alguma forma, sinto muito, mas peço que nesse momento também seja um momento em que você possa aprender mais e de alguma forma tentar entender ou viver o propósito que Deus tem nessa circunstância, mas saiba que Ele não é para o seu fim, porque a palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que no fim sejam conformados à imagem de Cristo. Talvez essa circunstância que eu ou algum irmão esteja vivendo seja para que o caráter de Cristo seja moldado em nós, seja para que sejamos mais mansos, para que tenhamos mais temperança, para que busquemos mais a presença dEle, para que talvez paremos de reclamar um pouco e venhamos ser mais firmes. Então, Deus não nos submete a nada além daquilo que podemos suportar. E essa advertência, para não se esquecer de Deus, remete muito ao livro de Juízes, capítulo 2, versos 10 a 12, quando diz ali que depois que o povo entrou na terra e começou a prosperar e destruir aquelas nações que lá habitavam, começou a dominar todo aquele território, aquela geração que conhecia Deus morreu, e aí se levantou um povo que não conhecia Deus. Ou seja, esse povo aqui que eu acabei de falar com vocês no início, a qual Moisés orientou sobre tudo o que ia acontecer na terra, aquele povo que estava cheio de esperança, como eu falei, nossa, depois que a gente morar lá vai ser muito bom. Aquele povo não passou para os seus filhos as orientações da parte do Senhor. Aquele povo não instruiu, não inculcou, não falou ao levantar, ao deitar, sobre a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que Deus havia feito. E aí, depois que essa geração morreu, aqueles que viveram boa parte da promessa, aquela geração morreu, aqueles que ficaram não conheciam a Deus e passaram a fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí, consequência disso, como Deus já havia ordenado, Deuteronômio, por exemplo, o povo foi sendo destruído, começaram aquelas guerras, foram perdendo território, e aí Deus levantou, o povo suplicava, Deus levantava um juiz, e aí havia paz novamente, eles conseguiam derrotar, e quando eles conseguiam a paz, se voltavam contra Deus novamente, e aí eram levantados de novo, e aí levantavam um juiz e ficavam nesse ciclo vicioso. Até os dias de hoje, praticamente, né? Que nós podemos ver isso também com Davi, nós podemos ver isso com Salomão, com os reis que vieram após. Nós encontramos diversos reis, inclusive, que a própria palavra diz que o rei fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O rei, o homem, estava no cargo mais importante da nação, mas deveria dar o exemplo e, de alguma forma, conduzir o povo à presença de Deus, e, pelo contrário, usava a sua influência para fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Nos versos 20 a 25, Deus orienta o povo, já dando mostras do que ocorreria tempos depois. Já dá a orientação ao povo, né, de que quando seus filhos perguntarem, mas que ordens são essas que Deus está dando aí? Que monte de coisa é essa que vocês têm que respeitar, pai, mãe? Bom, nós éramos escravos no Egito, Deus nos tirou de Faraó, nos livrou do pecado, nos livrou da morte, nos livrou do mal. Então, todas essas ordenanças que eu devo seguir, todos esses ensinamentos, tudo aquilo que eu encontro na palavra de Deus eu tenho que obedecer, é porque é justiça para nós. É porque isso confirma e comprova que eu sou filho de Deus. É isso que atesta que um dia eu vou morar nos céus. Eu não vou morar nos céus porque eu digo que sou filho de Deus, porque eu digo que acho que Deus é legal, porque eu digo que Deus é meu Pai. Isso não é o suficiente para me levar para o céu. Mas sim o fato de reconhecer que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, me arrepender dos meus pecados, de passar pelas ordenanças do Senhor, por exemplo, aquele que tem a oportunidade, o batismo, de poder participar conosco na ceia, viver uma vida pautada na palavra de Deus, viver uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. Isso sim confirma que nós iremos morar no céu. Não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. Não são as coisas que eu professo, mas aquilo que de fato eu vivo.
Isso me credencia a morar nos céus. Então, mesmo após todo esse cuidado do Senhor, todas essas orientações, o povo ainda assim decidiu se voltar contra ele. E aí tem um paralelo, né, lá em Josué, capítulo 24, 14 e 15, é bem conhecida essa passagem, onde Josué começa a falar com o povo: olha, vocês fazem o que vocês quiserem aí, mas uma coisa eu decidi, é que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês fazem o que quiserem. Querem servir a Baal? Vão lá e sirvam a Baal. Querem passar seus filhos no fogo? Queima seus filhos, está tranquilo, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso não é expectativa, isso não é esperança, isso é decisão. Isso é agir, é atitude. Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, mas eu decido servir ao Senhor. E a Ele eu vou obedecer até o final da minha vida, independente do que isso venha me trazer. Porque eu sei que lá no final eu vou poder morar no céu com Ele, vou poder viver num lugar que de fato eu terei paz, não essa... Embora a sensação de paz aqui seja muito boa, muito agradável, mas ainda assim é uma sensação falsa, né, de paz, porque a qualquer momento algo pode acontecer. Nos céus, na eternidade, não tem isso. É gozo, é tranquilidade, é alegria, tendo a presença de Deus ao nosso lado a todo tempo, podendo aprender mais dele, podendo louvar, podendo bendizer, glorificar, no lugar onde não tem mais doença, não tem mais dor, não tem tristeza, não tem que acordar cedo, por exemplo, para ir trabalhar, encarar trem, ônibus lotado. Eu preciso disso. Porque eu estou nos céus, nossas necessidades serão satisfeitas de maneira tranquila. E como o culto é da família, eu trouxe aqui algumas orientações às quais nós devemos nos atentar. Como eu disse no início, todos nós, minimamente, somos filhos. Minimamente, nós tivemos um pai e uma mãe. Ainda que talvez não estejam vivos hoje, mas nós temos um pai e uma mãe. E Deus tem ordenanças para os filhos. E são ordenanças até bem fortes, assim, bem... Em Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 a 4. Embora seja uma recomendação aos pastores, mas é algo que se aplica a nós também. Principalmente quando chegamos próximo da adolescência ou vida adulta. Mas fala sobre como tratar, por exemplo, o idoso mais velho. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as jovens como a irmãs, com toda a pureza. Tratai com toda a atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos honestos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Quantas vezes nós vemos um jovem ou um adulto, homem ou mulher, que maltrata, que despreza, que é impaciente com seu pai, com sua mãe, com a avó ou avó, com os idosos? Quantas vezes nós vemos as pessoas respondendo mal ao pai, à mãe? Quantas vezes nós vemos isso? Talvez nós mesmos já tenhamos feito isso em algum momento. Isso é feio e é desagradável a Deus. Isso não agrada a Deus. E essa não é uma atitude de alguém que vai morar nos céus, por exemplo. Então, por mais que eu venha dizer que tem esperança de um dia estar com Cristo, viver nos céus, se eu pratico isso na minha vida, é de se duvidar se um dia eu vou conseguir alcançar essa bênção. É de se duvidar se um dia eu vou poder morar com Ele nos céus. Então, que não somente eu, mas todos nós tenhamos bom trato, principalmente com os idosos, porque além de tudo aquilo que eles já enfrentaram em suas vidas, eles têm muitas experiências para trocar conosco, têm muitas coisas para nos ensinar. E às vezes você pensa, ou eu penso, que vou trazer alguma palavra para eles, mas no final são eles que trazem ensinamentos, são eles que talvez me consolam, me confortam. Então, respeito os mais velhos, porque é importante. Então, nós já falamos do dever dos filhos. A mulher, que é a esposa,
é mãe, segundo Provérbios, é aquela que tem o poder de edificar ou destruir o seu lar. Nós temos diversos exemplos de mulher na Bíblia, mulheres que edificaram suas casas. Abigail, Ruth, Esther, própria Ana. Mas também tem exemplos de mulheres que destruíram o seu lar, como por exemplo Dalila. Qual tipo de mulher você deseja ser? Aquela que edifica, que abençoa a sua casa, ou aquela que de alguma forma destrói? É para refletir. 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 6. Diz: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus, costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhos, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. É uma orientação que Pedro escreve para as mulheres, e é curioso porque diz que de uma forma de se portar é possível que um marido seja convertido sem que a mulher fale nada. É até curioso, né? Porque geralmente as mulheres gostam de falar, né? E não é uma crítica não, é normal. Mas sem a necessidade de falar, pode ser que o marido seja convertido somente pelo procedimento da esposa. Mas, além das mulheres, ele também faz advertência ao marido. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Já parou para pensar que talvez você tenha, ou esteja, você não, nós, homens, estejamos orando, pedindo a Deus, clamando e buscando alguma coisa, e a bênção, o que nós desejamos não acontece. Já parou para pensar, à luz do que está escrito aqui, que talvez o motivo dessas orações não serem respondidas é o fato de não tratarmos bem nossas esposas? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos tratar a nossa esposa dando honra a ela, com sabedoria, para que as nossas orações não sejam interrompidas. A mulher é o mesmo capítulo do livro de 1 Pedro. E a mulher não recebe uma demonstração como essa. Diz que de fato o marido pode ser convertido sem necessidade de falar alguma coisa. Mas não diz que as orações serão interrompidas. Que não serão nem sequer ouvidas por Deus. Para o homem é mais severo. Nós temos a responsabilidade de ser o cabeça da nossa casa, de cuidar do nosso lar, ser o provedor, ser o marido, ser o pai, instruir, limpar a esposa, né? Limpar no sentido de ensinar, instruir nos caminhos na palavra do Senhor, instruir e orientar os filhos, de conduzir todas as coisas, ser o sacerdote do lar. E caso nós não façamos isso, talvez nossas orações nem sejam ouvidas por Deus. Então, isso é bem sério, não é brincadeira, sabe? Então, que nós também tratemos melhor nossas esposas, porque elas são dignas. E aí, você pode me dizer, Gênesis, beleza, mas eu já instruí meus filhos, eles são criados, cada um tem sua casa, sua família, já não sou, meu esposo ou minha esposa se foi, não tenho pais, não tenho parentes, estou sozinho aqui. Então, o que você está dizendo para mim, como pai ou mãe, já fiz a minha parte, hoje eu não tenho marido, hoje não tenho mais ninguém aqui. Não fica triste não, porque ainda há a família de Cristo. Em Efésios 2, versos 19 a 22.
Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, se você já cumpriu a sua tarefa aqui de educar seus filhos nos caminhos do Senhor, ser um bom marido ou esposa, e já não tem pai, mãe ou parente, alguma coisa nesse sentido, você tem a família de Cristo. E isso deve ecoar em nossas mentes e corações como uma honra, sabe? Motivo de alegria. Como no capítulo 6 nós lemos, versos 8 e 9. Também as atarás por sinal da tua mão e te serão por frontagem dos teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É motivo de alegria. Isso não é para não ser esquecido por nós. Que ainda que nós não tenhamos família aqui nesse mundo, família sanguínea, nós temos a família de Cristo, a família da fé, a família que foi eleita antes da fundação do mundo. Em 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2, fala um pouco dessa honraria. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, ainda que você não tenha família sanguínea aqui nesse mundo, você pode fazer parte da família de Deus, pode ter a certeza de que um dia você o verá como ele é, de que um dia você será semelhante a ele.